pare por um instante e escute com atenção, porque o que eu vou te dizer agora pode parecer absurdo, mas é a mais pura verdade. Tudo o que você aprendeu sobre sucesso está errado. Não é o esforço, não é a sorte, não é a inteligência. É algo tão simples que apenas 1% da população tem coragem de aplicar. E esses 1% controlam quase todo o dinheiro do mundo. Agora me diga, e se tudo o que te ensinaram sobre ganhar dinheiro fosse uma mentira? E se você pudesse mudar isso em poucos meses? Eu não posso mudar a sua vida, mas você pode. E hoje eu vou te mostrar a estratégia mais misteriosa para vencer na vida. Tudo o que transformou a minha vida começou com uma única ideia. Não foi sorte, não foi alguém abrindo uma porta para mim. Foi uma ideia que mudou completamente o rumo da minha história. Eu me lembro exatamente do momento em que tudo começou. Eu não tinha nada, nenhum diploma, nenhum plano, nenhum dinheiro. Trabalhava em empregos que eu mesmo evitava mencionar. Me sentia preso em um ciclo sem saída. E quanto mais eu tentava trabalhar duro, mais parecia que o mundo me empurrava para trás. Até que um dia, alguém me entregou um livro. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Eu poderia ter ignorado como já tinha feito com tantas outras coisas, mas algo naquele momento me fez parar e abrir aquelas páginas. O curioso é que não foi o livro em si que mudou minha vida. Foram as ideias que nasceram dentro de mim depois de lê-lo. Uma ideia, em especial, me atingiu em cheio. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Eu li essa frase dezenas de vezes até realmente entender o que ela queria dizer. Ela me fez enxergar que a pobreza em que eu vivia não era o resultado da falta de oportunidades, mas da falta de ideias colocadas em ação. O problema nunca foi o dinheiro. O problema era o que eu acreditava sobre mim mesmo. Naquele momento, percebi algo que poucos entendem. A verdadeira riqueza começa com uma imagem mental. Tudo o que existe no mundo começou como uma ideia na mente de alguém. O avião, o computador, a lâmpada, o arranha-céu, tudo começou com alguém ousando pensar de maneira diferente. Então me perguntei, o que me impede de fazer o mesmo? E a resposta era simples: nada além dos meus próprios pensamentos. Eu comecei pequeno, e quando digo pequeno, quero dizer de verdade. Meu primeiro trabalho depois de ler aquele livro foi limpar o chão de um escritório por $30 por mês. $30. Eu poderia ter rido daquilo, poderia ter desistido e dito que nada tinha mudado. Mas algo dentro de mim me dizia: esse é o começo, essa é a semente. E eu tratei aquela semente como se fosse $1 milhão. Limpava aquele chão como se estivesse polindo o mármore de um palácio. Eu tinha uma ideia e decidi acreditar nela. Com o tempo, aquele simples trabalho se multiplicou. Um cliente indicou outro, depois outro, e logo eu estava limpando escritórios em várias cidades. O que começou com $30 por mês passou a render mais de $100 mil por ano. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque eu tinha mudado. E o mais interessante é que eu não havia ficado mais inteligente, não tinha voltado para a escola, não tinha herdado nada. Eu apenas decidi seguir uma ideia até o fim. Agora pense comigo. Quantas ideias poderosas já passaram pela sua mente? Talvez você tenha sonhado em abrir um negócio, escrever um livro, mudar de carreira, aprender algo novo. Mas, por algum motivo, você abandonou essa ideia. Talvez tenha achado que não era capaz, ou que não era o momento certo. Quantas vezes alguém te disse, isso não dá dinheiro, e você acreditou? Quantas vezes você se convenceu de que não tinha tempo, ou que era tarde demais? A verdade é que você não está preso por falta de dinheiro. Você está preso por falta de decisão. A decisão de agir em cima de uma ideia que vibra dentro de você. E é aqui que quase todo mundo se perde. As pessoas esperam ter tudo definido antes de começar, mas o segredo é o oposto. Você começa e o caminho se revela conforme você anda.
Quando eu comecei, eu não sabia nada sobre negócios. Eu não tinha um plano, mas eu tinha uma crença. Se eu mantivesse aquela ideia viva, ela me guiaria até o resultado. E foi exatamente o que aconteceu. Porque ideias são como sementes. Elas não precisam parecer grandes. Precisam ser regadas com fé, foco e ação. Eu quero que você entenda isso com toda a clareza. Você já teve ideias que poderiam mudar a sua vida. Mas se você as abandonou, foi porque deixou que a dúvida falasse mais alto. E a dúvida é especialista em disfarçar o medo de fracassar como prudência. Você diz a si mesmo: vou esperar o momento certo. Mas o momento certo nunca chega. Ele é criado quando você decide agir. Pense por um segundo em todos os grandes nomes da história. Nenhum deles começou com tudo nas mãos. Steve Jobs, por exemplo, começou com uma ideia em uma garagem. Walt Disney foi demitido porque disseram que ele não tinha criatividade. Oprah Winfrey ouviu que nunca serviria para a TV. O que essas pessoas tinham em comum? Elas não deixaram a ideia morrer. Elas protegeram a ideia até que ela se tornasse realidade. Agora, me diga honestamente, quantas vezes você teve uma ideia e a enterrou porque ela parecia grande demais? Porque você achou que não tinha recursos, contatos, tempo ou conhecimento suficiente? O que você não percebeu é que essas justificativas são apenas o disfarce do medo. Elas são as correntes invisíveis que te mantêm parado no mesmo lugar. Eu aprendi que a diferença entre quem vence e quem permanece sonhando é simples. O vencedor dá vida à ideia. Ele escreve, visualiza, fala sobre ela, age. Ele não precisa saber como vai acontecer, apenas precisa acreditar que vai. E mais cedo ou mais tarde, o universo começa a responder. As oportunidades surgem, as pessoas certas aparecem, os caminhos se abrem. Você não precisa de um plano perfeito, precisa de um compromisso inabalável com uma ideia que te move. O segredo não está em ter certeza, está em ter fé o suficiente para começar, mesmo sem certeza alguma. Pegue agora mesmo um papel. Escreva aquela ideia que você tem medo de colocar para fora. Aquela que você guarda há anos, achando que ainda não está pronto. Escreva com detalhes. Imagine como seria sua vida se essa ideia se tornasse real. Veja-se vivendo essa realidade. Respire isso. Porque tudo o que existe começou exatamente assim, com alguém tendo coragem de escrever o primeiro passo de um sonho. E quando você fizer isso, algo vai mudar dentro de você. Vai parecer pequeno, quase imperceptível, mas é real. É o início do seu novo ciclo. A partir desse momento, você não está mais esperando um milagre, você está criando o seu. Ideias são a matéria-prima da abundância. Elas são o elo entre o invisível e o real. E eu te garanto, se você proteger uma ideia com a mesma força que protege seus medos, ela vai florescer, porque o universo não recompensa quem sonha, recompensa quem age. E tudo o que você precisa para começar é uma única ideia. Durante muitos anos, eu acreditei em uma mentira tão profunda e bem contada que parecia uma verdade absoluta. Eu cresci ouvindo que para ser bem-sucedido era preciso ser o mais inteligente da sala, ter os melhores diplomas, trabalhar duro até o limite e esperar que um dia o esforço fosse recompensado. Eu realmente acreditava nisso. Mas sabe o que é mais cruel nessa crença? Ela faz com que você passe a vida inteira se sentindo insuficiente, acreditando que falta algo em você para alcançar o sucesso que deseja. Eu acreditava que o sucesso era uma questão de inteligência. Mas quando comecei a observar o mundo com olhos mais atentos, percebi algo que me deixou completamente intrigado. Conheci pessoas brilhantes, formadas nas melhores universidades, com uma capacidade intelectual extraordinária. E ainda assim, elas viviam cheias de dívidas, trabalhando em empregos que odiavam, frustradas e esgotadas.
Por outro lado, encontrei pessoas que mal terminaram o ensino médio e que viviam com abundância, prosperidade e liberdade. Isso me confundiu profundamente. Como podia ser possível? Se o sucesso dependia da inteligência, por que tantas pessoas inteligentes viviam infelizes e sem dinheiro? Há uma diferença abismal entre saber disso intelectualmente e realmente compreender isso emocionalmente. É fácil ouvir alguém dizer: o pensamento cria a realidade, mas é outra coisa viver como se isso fosse verdade. A maioria entende o conceito, mas continua vibrando em medo, ansiedade e escassez. E é isso que os mantém presos. É como tentar sintonizar uma estação de rádio diferente sem mudar a frequência. Você pode querer prosperidade, mas se pensa em escassez, vai continuar ouvindo o ruído da limitação. Eu me lembro do dia em que percebi que estava vivendo hipnotizado. Todos os dias fazia as mesmas coisas, pensava os mesmos pensamentos, reagia aos mesmos problemas e esperava resultados diferentes. E essa é a armadilha em que 99% das pessoas vivem. Elas acordam, reclamam do trabalho, lamentam a falta de dinheiro, criticam quem tem sucesso e, no fim, repetem o ciclo. É como se estivessem presas em um transe coletivo, onde todo mundo repete o mesmo roteiro e chama isso de vida normal. Mas quando você desperta dessa hipnose, tudo muda. Porque você percebe que a realidade não é algo que te acontece, é algo que você cria. Tudo começa dentro de você. Quando você muda a maneira como pensa, o mundo ao seu redor muda também. É por isso que algumas pessoas, mesmo sem recursos, conseguem se reerguer, criar riqueza e alcançar liberdade. Elas não esperaram que algo externo mudasse. Elas começaram por dentro. Agora, pare por um instante e observe sua própria vida. Quanto daquilo que você vive hoje é resultado do que você pensa sobre o dinheiro? Você acredita que precisa lutar para ter um pouco? Que só quem nasce em família rica pode prosperar? Que você precisa provar seu valor para merecer abundância? Se alguma dessas crenças mora em você, entenda, é exatamente isso que está moldando a sua realidade agora. A ciência já comprovou que o cérebro reage de forma idêntica a uma experiência real e a uma experiência imaginada. Isso significa que tudo o que você visualiza com emoção e convicção se torna um comando para o seu subconsciente. E o subconsciente não discute, ele apenas obedece. Então, se você vive dizendo, eu não posso, isso é difícil, nunca terei dinheiro suficiente, seu subconsciente aceita isso como uma ordem. Ele começa a criar circunstâncias, pessoas e oportunidades que confirmam essa crença. Mas há uma boa notícia. Você pode reprogramar isso. Da mesma forma que um computador executa o programa que você instala, sua mente executa as crenças que você alimenta. A questão é, que tipo de programa você está rodando? Um programa de escassez, medo e limitação? Ou um programa de abundância, confiança e criação? A reprogramação começa com a consciência. O simples ato de observar o que você pensa já começa a quebrar o ciclo. Da próxima vez que você se pegar dizendo não posso, pare e pergunte: quem disse isso? Quando você começa a duvidar das suas limitações, elas começam a desmoronar. É assim que a transformação começa, silenciosa, mas poderosa. Eu vivi boa parte da minha vida acreditando que o sucesso era privilégio de poucos. Até entender que a diferença entre quem vence e quem fica preso é o tipo de ideia que cultivam dentro da mente. Você pode continuar acreditando que sucesso é questão de sorte, inteligência ou esforço desumano. Ou pode aceitar a verdade. O sucesso é o resultado de uma mente que acredita ser capaz. E a escolha é sua. Sempre foi. Você pode continuar repetindo as crenças que herdou, vivendo uma vida previsível e limitada, ou pode se tornar o criador consciente da sua realidade.
Porque o que te separa da vida que você deseja não é a falta de inteligência, nem a falta de oportunidades. É apenas uma crença que ainda não foi questionada. Então pergunte-se agora: o que eu acredito sobre o sucesso, sobre o dinheiro, sobre mim mesmo, que talvez não seja verdade? Essa pergunta por si só tem o poder de mudar tudo, porque o momento em que você começa a questionar o que acredita é o momento em que começa a se libertar. Eu me lembro com clareza do dia em que tudo dentro de mim mudou. Eu estava sentado no fundo de um grande auditório, observando um homem no palco chamado Bill Goff. Ele não apenas falava, ele comandava a atenção de todos. Cada palavra dele parecia entrar direto na alma das pessoas. E ali, sentado entre a multidão, eu pensava: se eu pudesse falar como ele, se eu tivesse essa confiança, minha vida seria completamente diferente. Mas o que eu sentia, na verdade, era medo. Um medo profundo, quase paralisante. Medo de ser visto, medo de parecer ridículo, medo de mostrar quem eu realmente era. Durante grande parte da minha vida, eu vivi tentando me encaixar. Queria agradar meus pais, meus colegas, meus chefes. Fazia o que achava que os outros esperavam de mim. Eu falava como eles queriam, me vestia como achava que devia, aceitava o que diziam ser seguro e, pouco a pouco, fui me perdendo. Era como se eu tivesse construído uma versão de mim que não existia, uma máscara feita de aprovação. E quanto mais eu tentava agradar, mais vazio eu me sentia. Naquele dia, enquanto Bill falava, ele parou, olhou para a plateia e disse algo que atravessou o ar como uma lâmina. Se você quer ser livre, precisa ser você mesmo. Aquilo bateu em mim com tanta força que eu quase não consegui respirar. Eu percebi naquele instante que eu nunca havia sido realmente eu. Eu era uma soma das expectativas dos outros. Eu vivia para ser aceito, não para ser autêntico. E quando você vive assim, você até respira, mas não vive. Quando o evento terminou, eu saí daquele auditório diferente. Eu não sabia como, mas sabia que precisava descobrir quem eu era de verdade. A decisão parecia simples, mas foi o começo da batalha mais desafiadora da minha vida. Porque ser você mesmo exige coragem, exige enfrentar o olhar dos outros, as críticas, as piadas, as comparações. Exige abandonar a necessidade de ser aprovado e abraçar a possibilidade de ser rejeitado. Eu me lembro da primeira vez que decidi falar em público. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o papel nas mãos. As palavras saíam trêmulas, minha voz falhava, e tudo o que eu conseguia pensar era: eles estão me julgando. Mas no fundo uma voz insistia: continue. Eu entendi ali que coragem não é ausência de medo, é agir mesmo quando o medo ainda está presente. E quanto mais eu agia, mais o medo perdia força. Cada vez que eu subia ao palco, mesmo inseguro, eu me libertava um pouco mais. O que ninguém te conta é que quando você começa a ser você mesmo, algumas pessoas vão se afastar. Elas vão dizer que você mudou, que está estranho, que não é mais o mesmo, mas na verdade é só agora que você está sendo verdadeiro. As pessoas se acostumam com a sua versão falsa, e quando você começa a se mostrar de verdade, elas se sentem desconfortáveis. E está tudo bem, porque as pessoas certas vão aparecer quando você parar de fingir. Eu vivi muitos anos tentando ser pequeno para não incomodar. Evitava chamar atenção, evitava expressar opinião, evitava sonhar alto. Eu achava que isso me tornava humilde, mas na verdade me tornava invisível. Quando você se esconde, o mundo não pode te ver, e o universo não recompensa quem se esconde. Ele responde à autenticidade. Ser você mesmo é um ato de poder. Quando você para de tentar se encaixar,
Algo mágico acontece. A vida começa a se encaixar em você. As oportunidades certas surgem, as conexões certas aparecem e tudo flui com naturalidade, porque você finalmente está vibrando na frequência da verdade. A energia da falsidade repele, mas a energia da autenticidade atrai. Eu aprendi isso na prática. No início, quando comecei a dar palestras, eu tentava imitar outros grandes oradores. Observava a maneira como falavam, o tom, as pausas, até os gestos. E por um tempo achei que era o caminho certo. Mas percebi que, quando eu fazia isso, as pessoas me ouviam, mas não se conectavam. Era como se algo estivesse faltando. E estava. O que faltava era eu. No dia em que decidi parar de imitar e comecei a falar do meu jeito, com minhas palavras, com a minha emoção, tudo mudou. A reação das pessoas foi completamente diferente. Elas não estavam mais apenas ouvindo, elas estavam sentindo. E foi aí que entendi que autenticidade toca mais do que qualquer técnica. Talvez você esteja preso nesse mesmo padrão. Talvez viva tentando se encaixar no molde que criaram para você. O profissional que esperam que você seja, o parceiro ideal, o filho perfeito, o funcionário exemplar. E no fundo, sente que algo está faltando. Esse vazio é a ausência de você. Porque enquanto você vive para agradar o mundo, você abandona a sua própria alma. Pense por um instante. Quantas decisões você tomou na vida com medo do que os outros pensariam? Quantas vezes você deixou de tentar algo novo porque alguém te chamou de louco? Quantas vezes você disfarçou seus sonhos só para não parecer diferente? Isso tem um preço alto. Cada vez que você nega quem é, você enfraquece um pouco mais a sua luz interior. Ser autêntico é um ato de fé. É dizer ao universo: eu confio que, sendo eu mesmo, eu serei suficiente. E acredite, você é. Mas ninguém vai te convencer disso. Você precisa descobrir. E a única forma de descobrir é se permitir ser quem você é. Sem máscaras, sem medo, sem desculpas. Eu aprendi que liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é poder ser quem você realmente é, sem pedir permissão para isso. É viver de acordo com a sua verdade, não com as expectativas dos outros. E, ironicamente, quando você faz isso, as portas começam a se abrir. O universo não responde à perfeição, ele responde à autenticidade. Eu me lembro do momento em que subi ao palco pela primeira vez, sem roteiro, sem ensaio, apenas com a intenção de falar do coração. Pela primeira vez, eu não estava tentando impressionar ninguém. Eu só queria compartilhar algo verdadeiro. E quando terminei, o público se levantou. Não por causa da eloquência, não pela performance, mas pela verdade. As pessoas reconhecem quando algo vem da alma. Hoje eu entendo que o maior sucesso da minha vida não foi o dinheiro que ganhei, nem os livros que publiquei, nem as palestras lotadas. Foi ter descoberto quem eu realmente sou. Porque quando você é você mesmo, nada pode te parar. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida agora. Talvez você esteja preso em uma versão de si mesmo que o mundo criou. E se for o caso, saiba que ainda dá tempo de se libertar. Não espere um momento perfeito. Ele não existe. Comece hoje. Dê um pequeno passo na direção da sua verdade. Fale o que sente, expresse o que pensa, ouse mostrar quem você é. No fim das contas, o medo de ser julgado nunca vai embora, mas o arrependimento de não ter vivido como você realmente é, esse sim dura para sempre. Escolha a liberdade, escolha a verdade, escolha ser você, porque esse é o maior poder que existe. Durante muito tempo, eu vivi prisioneiro de algo que ninguém podia ver. Era uma prisão invisível, construída não de grades ou muros, mas de dúvidas. A dúvida era o carcereiro mais cruel que eu já enfrentei. Ela me fazia acreditar que eu não era bom o bastante, que eu não tinha o que era preciso,
que eu deveria esperar mais um pouco antes de tentar. Eu dizia a mim mesmo: quando eu estiver pronto, eu começo. Mas a verdade é que esse dia nunca chegava, porque a dúvida tem um poder devastador. Ela sempre cria uma razão lógica para que você adie o que realmente importa. Quantas vezes você deixou de tentar algo porque achou que não estava pronto? Quantas ideias você engavetou por medo do fracasso? Quantas oportunidades você deixou passar porque duvidou de si mesmo? Pare por um instante e pense nisso. Porque toda vez que você cede à dúvida, você alimenta o próprio inimigo que te impede de crescer. A dúvida é uma ladra. Ela rouba seus sonhos, suas chances, sua liberdade. Mas como todo ladrão, ela só age quando você a deixa entrar. E o pior é que ela entra com facilidade, porque ela fala com a sua voz. Ela diz: e se der errado? E se eu falhar? E se rirem de mim? Essas perguntas soam tão razoáveis que você acredita nelas. E quando percebe, a dúvida já te convenceu a desistir antes mesmo de tentar. Mas eu descobri algo poderoso. As mesmas perguntas que te paralisam podem te libertar se você mudá-las. Em vez de perguntar, e se der errado, lhe pergunte, e se der certo? Em vez de pensar, e se eu fracassar? Pergunte, e se eu aprender algo que me torne mais forte? Em vez de, e se rirem de mim? Pergunte, e se eu inspirar alguém a tentar também? Tudo muda quando você muda a pergunta. Lembro que, em certo ponto da minha vida, decidi lançar um desafio pessoal. Eu me dei 7 dias para fazer algo que eu vinha adiando há meses. Era uma conversa que eu precisava ter, mas sempre evitava. No primeiro dia, eu quase desisti. No segundo, meu coração acelerava só de pensar nisso. Mas, no terceiro dia, algo mudou. Eu percebi que o desconforto não era um sinal para parar. Era um sinal de crescimento. Eu enfrentei o medo e tive aquela conversa. Não foi perfeita, mas foi libertadora, e naquele momento percebi que o medo que eu alimentava era infinitamente maior do que o obstáculo real. É isso que acontece com todos nós. O medo cresce na imaginação, não na realidade. Você cria cenários, pensa no pior, ensaia fracassos que nem existem, e enquanto a mente cria, o corpo paralisa. Mas quando você decide agir, descobre que o monstro era uma sombra. Ele só parecia grande porque você o olhava de longe. Por isso, eu quero te propor um desafio simples, mas transformador. Durante os próximos 7 dias, escolha algo que você vem adiando por medo. Pode ser qualquer coisa. Ligar para alguém, pedir uma oportunidade, iniciar um projeto, gravar um vídeo, falar o que realmente pensa. Faça isso, mesmo que o medo ainda esteja aí, porque quando você age, o medo perde o poder. Ele é alimentado pela sua inércia. E aqui está a verdade que eu aprendi com a experiência e com a vida. A dúvida nunca desaparece completamente. Ela vai te acompanhar, sussurrando no ouvido, tentando te fazer parar. Mas se você continuar caminhando, ela vai ficando cada vez mais fraca, até que um dia você percebe que é você quem está no comando. A ação é a cura da dúvida. A coragem não é a ausência de medo, é o domínio sobre ele. Você não precisa de garantias para começar. Precisa apenas dar o primeiro passo, porque o primeiro passo é o mais difícil, mas também é o que muda tudo. E se há algo que aprendi depois de tantos anos, é que você nunca vai se sentir 100% pronto. Ninguém se sente. Os que vencem são os que aprendem a começar mesmo assim. Então, olhe para dentro de si e pergunte: o que eu deixei de fazer nos últimos meses por medo? Escreva. Olhe para essa lista e perceba. Tudo o que está ali é o que te separa da liberdade que você busca. A dúvida quer que você viva em segurança, mas a segurança é uma ilusão. A vida real acontece fora da zona de conforto.
É ali que estão as descobertas, as oportunidades, o crescimento. E é ali que você vai perceber o quanto sempre foi capaz. Não alimente mais o ladrão da sua confiança. Ele já te roubou tempo demais. A hora de agir é agora. Porque o medo não desaparece antes, ele desaparece depois. Depois que você faz, depois que você enfrenta, depois que percebe que podia o tempo todo. O segredo é simples, mas poderoso. Dê o primeiro passo, mesmo tremendo. Porque cada passo que você dá em direção ao medo é um passo em direção à sua liberdade. Tudo o que você ouviu até aqui se resume a uma verdade simples, mas poderosa. A sua vida muda no exato momento em que você decide criar e não mais reagir. É essa decisão, silenciosa, íntima e firme, que separa quem vive à mercê das circunstâncias de quem constrói o próprio destino. Nada ao seu redor precisa mudar primeiro. É você quem muda e então o mundo responde. Agora, se algo dentro de você despertou, não ignore essa sensação. Isso é o início de uma nova frequência, o chamado para subir um novo degrau da sua consciência. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar ainda mais fundo nessa jornada. Um passo adiante na sua evolução de sabedoria, para que você se torne 1% melhor do que você é agora. Agradeço por ter estado comigo até aqui. Foi uma honra caminhar com você neste trecho. Eu te espero no próximo vídeo, porque lá tudo vai se tornar ainda mais claro.